Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, pega aí a sua Bíblia e nós vamos ler em 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 12. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 12. Eu tenho uma palavra rápida. Eu sei que nós estamos aqui 12 dias, hoje é segunda-feira. Eu prometo aos irmãos que eu não vou ser extenso, mas eu quero aqui trazer uma reflexão da palavra de Deus para o seu coração. Provérbios, ou melhor dizendo, 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 12. Quantos acharam, digam amém. 5, 12, diz assim: E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Mais uma vez. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor ao seu povo. Agora, por favor, vá para o capítulo de número 6, e nós leremos o versículo de número 1 e o versículo de número 2. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em um número de 30.000, e levantou-se Davi, e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E quantos podem dizer amém? E quantos podem dizer aleluia? Glória a Deus. Senhor, fale conosco, nós queremos ouvir a sua voz, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha testificar essa palavra no coração de cada um dos teus filhos. Que todos que vieram nessa noite, meu Deus, para ouvir a sua palavra e entregar aqui o seu propósito, eu creio que o Senhor tem algo muito especial para todos nós. Em nome do Senhor Jesus, fale conosco. Amém e amém. Pode tomar o seu assento, e aqueles que podem aplaudam a Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, quem hoje consagrou a sua vida, fez um jejum aí, levante as suas mãos. Glória a Deus, que bênção. Eu também fiz o meu jejum e senti algo muito forte de Deus no meu coração, como sinal do agrado do Senhor, sobre essa atitude que nós tivemos nesse dia de consagrarmos a Deus, de entregarmos esse propósito em jejum e também buscando a presença do Senhor. Os irmãos que chegaram mais cedo viram ali o corredor de oração que nós fizemos, ungimos cada um de vocês e foi uma bênção. E no final nós vamos estar orando por todos vocês aqui mais uma vez, para o Senhor abençoar todos os seus projetos, tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor em oração. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o coração da igreja. É uma palavra sucinta, rápida, é uma reflexão, e eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra. Veio na minha mente muitos textos bíblicos. Confesso aos irmãos que outros esboços foram criados, mas o que Deus ministrou e fez aquecer na minha alma nesse dia é esse texto de 2 Samuel, capítulo 5, verso 12, e também o capítulo de número 6, do verso 1 a seguir. Queridos, a Bíblia vai nos mostrar aqui que Davi havia conquistado o trono. Davi havia guindado ao trono de Israel. Ele se torna rei da nação de Israel. Mas a Bíblia diz que quando ele sobe ao trono de Israel,
ele sente falta de algo. Davi percebe que tudo está preparado, tudo está como Deus havia falado com ele, mas lhe faltava algo muito importante, lhe faltava algo essencial. A Bíblia nos diz que a presença de Deus não estava através da arca da aliança com Davi, porque a arca da aliança era o símbolo da presença do Senhor no meio da nação de Israel. Quando Deus, ele falou a Moisés para que fizesse a arca feita de madeira de cetim, coberta por ouro por dentro e por fora, os utensílios de dentro eram as tábuas da lei de Deus, o maná que caiu do céu e a vara de Arão que floresceu. O Senhor havia dito que aquela arca seria como um símbolo da presença de Deus no meio daquele povo. E Davi então chega ao trono, mas entende que algo está faltando, porque a presença de Deus, a arca da aliança, não estava com ele, não estava na cidade de Davi, não estava em Jerusalém. Ele entende algo que muitos ignoram, e o que ele entende? Que conquistar o trono não significa estar estabelecido no governo. Ele entende que para ele ser estabelecido, ele precisa da presença de Deus. Por mais que Deus havia dito que ele reinaria, que ele governaria sobre a terra de Israel, ele entende a importância de se ter a presença de Deus com ele. Ele recebe a coroa, mas ele discerne que ainda falta o essencial, a presença de Deus no centro do seu reinado. Aí lá no verso de número 2 do capítulo 6, a Bíblia diz que então Davi se levanta para levar dali a arca de Deus. Davi não quer reinar, Davi não quer arriscar reinar sem aquela presença. Davi não quer tomar decisões sem aquela presença. Ele quer reinar com Deus. Ele quer que Deus esteja no governo da sua vida. Ele quer que Deus esteja no governo da nação de Israel. E aqui nós podemos aprender que coroa sem glória pode até gerar poder, mas não gera governo. Nós precisamos entender que autoridade sem presença pode até produzir um domínio, mas não será capaz de nos fazer prosperar se nós não entendermos a importância da presença de Deus. Entenda isto: todo reino que exclui a presença de Deus se torna um reino opressor. Todo reino que exclui a presença de Deus se torna um reino vazio, um reino instável. Então, Deus não sustenta tronos, Deus não sustenta governos, Deus não sustenta reinados onde a presença dele não é honrada, onde a presença dele não é valorizada, onde a presença dele não é prioridade. O trono sem a arca é um trono vazio, e Davi entende isto, que o trono está lá, mas sem a arca aquele trono só tem um rei, mas não tem a presença de Deus. E a arca estava nesse tempo sendo negligenciada. Nos tempos de Saul, ela foi esquecida, ela estava fora do centro da vida espiritual da nação de Israel. Saul vai governar sem priorizar a presença, e a Bíblia diz que ele perde o trono por causa disso. Saul vai governar, vai liderar aquela nação, mas ele não foi como Davi, ele não priorizou a presença de Deus. Davi aprende com o passado. O problema de Israel não era político, o problema de Israel era espiritual. O problema de Israel era a ausência da presença de Deus. A crise não era externa, a crise ela era a ausência da presença de Deus. Eu quero que você entenda que nesse ano Deus está nos chamando para amar, para reverenciar, para buscarmos mais
a sua presença, porque não é possível governar bem fora da presença de Deus, não é possível reinar bem fora da presença de Deus. E quem se assenta no trono sem a arca, ele governa, mas ele não prospera, ele não progride, ele não avança. Há pessoas tentando governar, há pessoas tentando reinar nas áreas da sua vida, como no casamento, como na vida financeira, no ministério, na família, nas emoções, mas querendo tudo isso sem a presença de Deus no centro, sem a presença de Deus no governo. Onde a arca está, onde a presença de Deus está, irmãos, nós precisamos entender que Deus governa, que Deus reina, que Deus sustenta, que Deus faz milagres acontecerem. Onde ela falta, nós vamos perceber que o homem até ele pode assumir o controle, mas ele se perde no meio do caminho, porque é a presença de Deus que conduz a nossa vida. A ausência da presença de Deus, da arca de Deus, revela quem realmente está o quê? Governando, mandando na nossa vida. Muitas vezes nós estamos sendo dirigidos pelos nossos próprios intentos, pelo nosso próprio eu, pela nossa própria vontade. Mas quando nós chamamos a presença de Deus para reinar na nossa vida, quando nós chamamos a arca de Deus, a presença de Deus para ser primazia na nossa vida, tudo muda. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Esse será o ano que você vai buscar a presença de Deus como nunca. Esse será o ano que você vai desejar a presença de Deus como nunca. Eu quero profetizar que esse ano a sua casa vai reverenciar a presença de Deus como nunca. Nós vamos voltar, nos apaixonar de novo pela presença de Deus como nunca, porque nós só reinaremos se a presença de Deus estiver conosco. Alguém crê nesta palavra em nome do Senhor Jesus? Levanta a sua mão e diga assim: Senhor, eu não quero abrir mão da sua presença. Diga: eu não vou abrir mão da sua presença. Então entenda uma coisa, que o reinado da nossa vida começa com uma decisão espiritual. Pastor Micael, qual é a decisão espiritual que eu preciso tomar? Qual é a decisão que eu preciso tomar para eu poder reinar na minha vida nesse ano de 2026? Está aqui no verso 2, a Bíblia diz que Davi se levantou para trazer de lá a arca de Deus. Antes de qualquer conquista externa, Davi toma uma decisão interna. Davi decide no seu interior: eu vou me levantar e eu vou trazer a arca de Deus de onde ela está. Ela passou na casa de Abinadab, ela passou por tantos lugares, ela passou na casa de Obed-edom, mas Davi entende que aquela arca precisava vir para Jerusalém. Então a Bíblia diz que Davi se levantou, ou seja, Davi se posicionou, Davi tomou uma nova postura, ele decidiu tomar aquela decisão, ele decidiu buscar a arca, ele decidiu priorizar a presença de Deus. Não era apenas trazer um objeto sagrado para o centro da adoração, que era Jerusalém, era reposicionar Deus no centro da nação, no centro do governo. A presença não se manifesta por acaso, ela responde a prioridades. Se você prioriza a presença de Deus, você vai colher resultados dessa sua atitude. Se você prioriza a presença de Deus nos seus projetos, na sua família, nos seus sonhos, você pode ter a certeza que você verá a manifestação de Deus na sua vida, porque essa manifestação, ela responde à prioridade. Eu quero em nome de Jesus que você priorize nesse ano, mais do que um bom emprego, mais do que boas amizades, mais do que bons relacionamentos, a presença de Deus, porque se ela estiver na tua vida, meu irmão, me desculpe, mas eu vou falar, não tem capaz
capeta no inferno, não tem obras do inimigo, não tem muralha, não tem barreira, não tem impedimento, não tem nada que ficará de pé diante de você, porque a presença de Deus, ela vai te sustentar, a presença de Deus, ela vai te guiar. Eu quero, em nome do Senhor, declarar a presença de Deus como nunca antes na sua vida. Você vai para o trabalho e vai carregar a presença, você vai vir para a igreja e vai trazer a presença, você vai andar por esta cidade e vai carregar a presença de Deus na sua vida. Se você crê nesta palavra, se você deseja a presença de Deus, levante a sua mão para o céu e fale para Deus: Deus, eu quero priorizar a tua presença na minha vida. Oh glória, aleluia, aleluia. Quem ama a presença de Deus, ele não negocia prioridades. Quem ama a presença de Deus, ele não negocia prioridades. Quando a arca volta ao centro, o reino estabelece. Você quer ver o reino de Deus ser estabelecido? Prioriza a presença de Deus. Você quer ver o reino de Deus ser estabelecido na sua história? Priorize a presença de Deus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor, me ajude a discernir prioridades. Diga: Senhor, me ajude a valorizar nesse ano o que realmente importa. Diga assim: a tua presença me importa. Diga: a tua presença é tudo para mim. Quem crê nisso, diga glória a Jesus. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor? Quando Davi busca esta arca, a Bíblia diz que tem todo o aparato, tem toda uma preparação, porque a presença só é carregada com responsabilidades. Aprenda uma coisa: para você reinar, priorize a presença, busque a presença, decida reinar pela presença. Mas em segundo lugar, se você deseja reinar na sua vida nesse ano, entenda que carregar a presença de Deus é carregar responsabilidades. Está na hora de você assumir responsabilidades com Deus. Não é só vir aqui os 12 dias pedir aqui coisas materiais, coisas que você deseja para a sua vida, que isso não é errado, peça mesmo, porque o nosso Deus, Ele é dono de todas as coisas. Mas entenda isto: não adianta você pedir coisas se você está longe da presença, e se você não prioriza e não carrega a responsabilidade da presença. A primeira tentativa falha porque foi feito de jeito errado. A Bíblia diz que o povo, quando decide buscar aquela arca, eles vão conduzindo a arca de qualquer maneira. Preparam um carro, mas o carro era uma prática dos filisteus, e a arca tinha que ser levada nos ombros dos levitas, nos ombros de pessoas preparadas. Agora Davi entende que a presença exige uma ordem, a presença exige um preparo, a presença exige uma reverência, porque a arca, irmãos, ela não é puxada, a arca não é empurrada. Tem muita gente querendo levar a presença de Deus de modo empurrado, de modo puxado. Não, a presença de Deus, ela deve ser carregada. Você vai carregar a presença de Deus, não vai sobre os carros, ela vai sobre os seus ombros. A presença de Deus vai sobre a sua vida. A presença só é sustentada por quem aceita o peso da responsabilidade espiritual. E eu quero falar com você que serve a Deus, que deseja reinar em Deus, reinar em vida, mas até hoje você não assumiu responsabilidades na sua fé. Você não assumiu responsabilidades com Deus. Você não assumiu responsabilidades no reino. Quem não aceita o peso, a responsabilidade da glória, ele não será sustentado no governo. Porque é esta glória, é esta presença que sustenta toda a nossa história, que sustenta toda a sua vida. Agora, outra coisa que eu aprendo: a presença de Deus
Para nós carregarmos ela como responsabilidade, ela exige alinhamento e unidade. Repita comigo: alinhamento e unidade. A Bíblia diz, no verso de número 15, do capítulo 6 de 2 Samuel, que Davi e toda a casa de Israel conduziam a arca com júbilo. Eles carregavam a arca, os levitas estão carregando aquela arca, mas eles vão carregando o quê? No mesmo ritmo. Eles vão carregando na mesma direção. Eles vão carregando debaixo da mesma visão. Porque Davi entende que para reinar bem é preciso andar no compasso de Deus. Tem gente que quer reinar, mas ele está andando descompassado. Ele está andando desalinhado. Quem caminha com você? Esta é a pergunta, porque a Bíblia diz que os levitas carregavam a arca. Não era só um, era todos os levitas. Eles tinham que andar em sincronia, eles tinham que andar no mesmo ritmo. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: quem caminha com você? Anda no mesmo horário espiritual que você está andando? Anda no mesmo ritmo que você está andando? Está carregando os mesmos valores que você carrega? Está seguindo a mesma direção que você está seguindo? E Deus está chamando nós, a igreja do Altíssimo, a carregar esta arca, mas carregar em sincronia. A carregarmos esta arca, mas a carregarmos no mesmo passo, no mesmo ritmo, cada departamento, cada ministério, caminhando junto, no mesmo compasso, sobre os mesmos princípios, olhando uns para os outros, seguindo unidos, debaixo da mesma direção espiritual, porque a presença de Deus, irmãos, ela flui através da unidade. Se a igreja se une, se o povo de Deus se une, esse é um sinal de que nós estamos atraindo a presença de Deus. O próprio Jesus diz: onde estiver 2 ou 3 reunidas, juntas, unidas num só propósito, ali eu, a verdadeira arca, estarei presente no meio deles. Em nome do Senhor Jesus, Deus está alinhando os nossos propósitos, Deus está alinhando a nossa vida, porque a presença de Deus, ela produz coisas maravilhosas. Quando nós priorizamos o que a presença de Deus produz, quando ela é priorizada, quando a presença ela é priorizada, quando a presença ela é honrada, a ordem estabelece. E eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, esse vai ser o ano que Deus vai colocar as coisas em ordem na sua vida. Esse é o ano que a presença de Deus vai alinhar propósitos. Esse é o ano que a presença de Deus vai colocar aquilo que saiu da ordem no lugar. Em nome de Jesus, receba isso. Quando a presença de Deus está, ela produz outra coisa: alegria. A alegria volta. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus: a alegria vai voltar para a tua casa, a alegria vai voltar para o teu coração, a alegria vai voltar para o teu trabalho. Eu estou profetizando em nome do Senhor Jesus. Quando a presença ela é honrada, a prosperidade chega. Você lembra daquele homem chamado Obed-edom? A Bíblia diz que a arca ficou na casa daquele homem por um tempo, mas a arca presente ali mudou a casa de Obed-edom, transformou a vida, trouxe prosperidade. Eu quero em nome do Senhor Jesus declarar que esse ano não vai para você precisar ficar correndo atrás de coisas. A presença de Deus vai atrair a prosperidade de Deus sobre a tua vida. As portas vão se abrir pelo poder da presença. As muralhas que estarão diante de você vão cair diante de você por causa desta presença. Quando a presença de Deus é valorizada, quando a presença de Deus é honrada, Deus ordena a bênção. Irmãos, há uma ordem, há um decreto de Deus vindo sobre a nossa vida, vindo sobre a nossa casa, vindo sobre a nossa família. E tudo isso é por causa de quê? É por causa de que alguém está entendendo
entendendo o valor da presença, está priorizando a presença, almeja a presença, quer a presença. A Bíblia diz lá no livro de Salmos de número 133, verso 3, porque ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Levante a sua mão, porque eu quero profetizar. Deus está ordenando bênção e vida, vida e bênção. Eu quero declarar isto, e se você crê no poder desta palavra, glorifica Jesus nessa noite, exalta o nome dele nesta noite. Se você crê que a presença de Deus vai produzir bênçãos na sua vida, vai produzir vitórias na sua vida, vai gerar vida na sua história, em nome do Senhor Jesus, aplauda e glorifica ele, porque ele está aqui. Oh glória! A presença, ela precisa ser valorizada. Agora, quando eu olho para Davi, irmãos, e eu encerro para nós orarmos, eu acho algo muito interessante em Davi, que você, quando vai olhar alguns momentos da vida de Davi, você não vai ver Davi comemorando quando ele é ungido por Samuel. Você não vai ver Davi comemorando quando ele rasga o urso e o leão, quando eles intentaram contra as suas ovelhas. Você não vai ver Davi comemorando quando ele sobe ao trono de Israel, não. Mas você vai ver Davi comemorando, Davi celebrando, Davi honrando a Deus, quando ele decide buscar a arca. A palavra de Deus para nós aqui nessa noite é esta: quer reinar? Traz a presença de Deus para a sua vida. Quer reinar na sua vida financeira? Traz a presença de Deus para os seus negócios. Quer reinar na sua espiritualidade? Busque a presença de Deus com intensidade. Quer reinar nas suas emoções? Traz a presença de Deus para a sua vida. Porque é a presença de Deus que move as bênçãos, é a presença de Deus que ordena um milagre, é a presença de Deus que atrai as vitórias de Deus para a sua vida. Em nome do Senhor, eu quero declarar que esse ano, você vai viver o ano da presença. A tua casa vai viver o ano da presença. Eu quero profetizar em nome do Senhor aqui. Escute isso, isso aqui é a palavra profética. Ninguém vai entender, mas lá dentro da sua casa, de repente você vai entrar dentro do quarto e você vai encontrar os seus filhos de joelhos chorando diante da presença de Deus. Você vai encontrar o seu esposo, que às vezes era um rude, um grosso, e quem sabe não servia ao Senhor, de joelhos dobrados dizendo: eu quero a presença de Deus. Você vai chegar nos cultos e você não vai buscar bênçãos materiais, mas você vai dizer: eu quero a presença de Deus. Quem quer esta presença? Eu quero que você levante a sua mão para o céu e fale para Deus aqui nessa noite: Deus, eu quero o poder desta presença, porque sucesso sem presença é só um fracasso disfarçado, irmãos. Eu vou repetir isso: sucesso sem a presença de Deus é só um fracasso que ele está atrasado, ele vai acontecer a qualquer momento. O verdadeiro sucesso é você caminhar com a presença, é você andar com a presença, é você viver na presença. O trono certo é aquele onde Deus se assenta primeiro. Deus quer ser o primeiro, Deus quer ser a tua prioridade. A presença de Deus quer ser a prioridade na sua vida. E eu quero que só aqueles que nesse ano querem priorizar a presença de Deus na sua vida, se coloque de pé agora comigo. Só aqueles que querem priorizar a presença de Deus na sua casa, na sua família, a presença de Deus nos seus sonhos, nos seus projetos. Ore calauestamarras, ore calamarosoramarras. Escute, um dia Moisés disse: Senhor,
Se o Senhor não for conosco, nós não vamos dar um passo sequer. Um dia Moisés vai se deparar com uma proposta de Deus. Eu não vou. Na verdade não foi nenhuma proposta, foi uma palavra de Deus. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, esse povo é obstinado, esse povo não me obedece, e eu não vou mais na frente desse povo. Eu não irei mais. Moisés vai olhar e vai dizer: Senhor, nós não vamos dar um passo sequer, se a tua presença não estiver conosco. Que esse ano você possa dizer a mesma coisa: Senhor, eu não vou dar um passo sequer, se a tua presença não for prioridade na minha vida. Quem quer mais da presença de Deus? Quem nessa noite quer fazer uma aliança com o Senhor, um pacto com o Senhor, de buscar mais a presença dEle nesse ano, de buscar mais intimidade com Deus, de mergulhar mais profundo nos mistérios de Deus, de rever a espiritualidade que você está levando? Desde o primeiro dia até hoje o Senhor tem falado, mas observe que desde o primeiro dia o Senhor tem alinhado a nossa vida e falado sobre prioridades, sobre posicionamento. Oh, aleluia. Eu quero nessa noite orar com aqueles que querem fazer um compromisso nesse ano, de priorizar mais a vida de intimidade com Deus, de priorizar mais a sua vida de intimidade com o Espírito Santo. Aqueles que querem de fato e verdade viver uma dimensão maior na sua vida espiritual, viver uma dimensão maior na sua espiritualidade. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, que nós oremos agora nesse propósito. Senhor, nós não abrimos mão da sua presença, nós queremos a sua presença. Acenda no meu coração a paixão pela presença, o amor pela presença, o desejo pela presença, a reverência pela presença. Aleluia. Se você quer isso, feche os teus olhos. Eu quero que em nome do Senhor Jesus você fale com Deus agora, e depois nós vamos orar em cima dos nossos projetos. Mas agora, esta é a oração de prioridades. Esta é a oração de você rever prioridades na sua vida. Esta é a oração em que Deus está te chamando, Deus está nos chamando para vivermos um posicionamento novo nesse ano, para vivermos uma decisão espiritual, de não reinarmos sem a presença dEle, de não governarmos áreas da nossa vida sem a presença dEle. Vamos orar, e eu quero que esta oração você faça aí. Eu não vou orar no microfone, mas nós vamos orar com intensidade. Eu quero ouvir você orando e clamando por esta presença. Eu quero ouvir você clamando e pedindo a Deus força, vigor, para você buscar com intensidade esta presença. Vamos orar? Feche os teus olhos, em nome do Senhor Jesus, e você vai orar com muita fé comigo. Ore agora, ore agora. Eu vou te dar alguns minutos. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Diga: que presença! Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos,
presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder. levanta a sua mão, porque há uma presença sendo liberada, há uma unção sendo liberada. Oh, priorize a presença, porque a presença vai cuidar de você. Priorize a presença, porque a presença vai sustentar o seu reinado. Priorize a presença, porque você vai reinar. Reinar, reinar com a presença. Ela vai surama calavara. Tua presença, oramancho de me calabas. tua presença, tua presença, tua presença. Tem renovo de Deus aqui nesta noite. Deus está falando comigo aqui que tem renovo de Deus para vidas aqui nessa noite. A presença está renovando projetos, está renovando a sua mente, está renovando o teu coração, está renovando as tuas forças. E é no glória a Deus da igreja que esta presença ela enche a casa. É no glória e na liberdade que damos ao Espírito Santo de Deus que a presença ela toca, ela opera milagres, ela opera maravilhas, ela alcança a sua vida. Em nome de Jesus, sinta esta presença, sinta esta presença, se envolva com esta presença, honre esta presença, reverencie esta presença, apaixone-se por esta presença. Oh, Rabadagai Choremi Calabas. Eu queria pedir agora os obreiros para que se posicionassem. Oh, glória a Deus. Eu queria pedir os obreiros para que se posicionassem aqui na frente. Pegasse a mesa para mim, por favor. Colocasse aqui. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Não cesse de dar glória, não cesse de dar aleluia. Vamos, eu queria todos os obreiros posicionados aqui, a mesa no meio, os dois corredores, as duas fileiras de obreiros, porque nós vamos agora entregar o nosso projeto. Mas antes, eu queria que você levantasse o seu projeto, eu queria que você levantasse o seu envelope. Cadê toda a equipe de obreiros, obreiras? Isto, eu queria que os pastores me ajudassem a organizarem aí, tá bom? Duas fileiras, duas fileiras, duas fileiras, porque o pessoal vai passar. Aí tem que ter duas fileiras, isso, me ajude organizando. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Levanta o teu projeto, levanta o teu envelope para os céus e diga assim: Senhor, esses 12 dias eu ouvi a tua palavra. Diga assim: Senhor, eu profetizo que esse ano não vai ser mais um ano, vai ser o ano. O Senhor vai virar esta página. Diga: Senhor, eu creio que a minha história será mudada. Diga: Senhor, eu profetizo salvação na minha família, livramentos, portas abertas. Diga: Senhor, a minha casa vai te servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Diga: Deus, Deus, eu priorizo a tua presença. Diga: eu quero a tua presença. Diga: Deus, esse ano eu quero viver experiências contigo, experiências profundas com teu Espírito Santo. Oh, aleluia. Deus, nós colocamos na sua presença, nós colocamos na sua presença os nossos pedidos, nós colocamos na sua presença, meu Deus, os nossos votos. Pai, que os nossos projetos, que os nossos sonhos estejam alinhados com os teus, que os teus projetos sejam os nossos projetos. Ah, meu Deus, que tudo aquilo que não for teu, meu Pai, que o Senhor venha frustrar, mas aquilo que for propósito teu, plano teu, sonho teu para minha vida, que eu venha viver. Em nome de Jesus, eu recuso viver aquilo que não é do Senhor. Eu recuso viver aquilo que não provém do Senhor. Eu recuso viver aquilo que não é do teu altar, aquilo que não é da tua vontade. Eu me alinho à tua vontade, ao teu propósito, ao teu coração, e quero reinar em vida nesse ano de 2026, como filho amado, como filho amado, como filho amado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer cada um dos irmãos que nos acompanharam pelas nossas mídias sociais, pelas redes sociais. Que Deus abençoe sua vida, que você seja próspero, fecundo em Deus nesse ano de 2026, e que você venha reinar em vida por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Um abraço a todos, continue nos seguindo, continue participando conosco, e eu creio que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida.